noite. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2005. Estamos aqui para a 40ª edição de Maiêutica. O carnaval está chegando e eu aqui, começando a temer pelo carnaval. O que é hipocrisia? Nós vamos esperar para responder essa pergunta na segunda meia hora de Maiêutica de hoje, quando estaremos recebendo o nosso amigo José Cláudio Sardinha e sua companheira Cátia Maria Pereira de Godoy. José Carlos, vocês sabem, é autor de vários livros, de entre eles Os Andarilhos, com o subtítulo O Julgamento. É leitura recomendada para todos. E tem muito a ver com aquela pergunta com a qual eu iniciei aqui esta fala. Na primeira meia hora de Maiêutica, quem estará presente é a nossa amiga Lúcia. Os desastres acontecem, não tem problema. Nossa amiga Lúcia Regina Magalhães, apelidada Cuca, artista plástica e muito nossa amiga, esposa do Matheus, e até tem uma cobrança para fazer com o Matheus aqui daqui a pouco. Bem, continuem conosco, já estaremos de volta. Estamos de volta conforme o prometido. A primeira meia hora de Maiêutica segue sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e do Restaurante Piazza. O Restaurante Piazza, todos sabem, é o ponto certo do nosso paladar. Senhora Lúcia Regina, boa noite. Boa noite. Cuca, de onde vem esse apelido, hein? Esse apelido veio da 7ª série, que eu era representante de classe. Então foi ali o ano passado. Coisinha pouca, assim. Coisa recente, Isso, né? recente. Mocinha, né? Ainda continuo mocinha. Mas representante de classe, e eu tinha, assim, muita criatividade para as coisas, para os eventos. Então, em vez de culinária, coisas de escola, né? Do Grêmio estudantil. Então, mestre Cuca. Onde que você cursava a 7ª série? Valdemar Ferreira. O Valdemar já se localizava lá na São João? Na São João, sempre. Né? Não, o Valdemar tem uma história. Ele primeiro funcionou no Maria Joaquina por um período, depois passou lá para o Coronel Augusto César. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Não havia o prédio do Valdemar sempre Ferreira. Para mim é porque... Posteriormente foi lá para a Vila São João, onde se encontra. E, aliás, uma das tradicionais escolas de Leme. Eu falava aqui do Matheus, né, seu marido. Você é a mãe do... Josuel. Com Sim. Quanto tempo está o Josuel? 1 ano e 9 meses. Tá verde de tudo ainda, né? Porque eu tenho o apelido de Cuco, né? Em alguns lugares me conhecem assim por causa de um relógio Cuco mesmo, que havia na parede lá de minha casa. Meu pai colocou esse apelido e alguns me chamam de... E quem achava muita graça nisso era o Matheus, né? Quando a gente era jovem, conversava e tudo mês, ele, Cuco chegou, a hora que eu chegava. Eu acho pouco, viu, seu Matheus, que o senhor acabou casando com a Cuca, tá vendo? Como é bom rir dos outros. Foi. Que coisa, não? Mas daí do Valdemar você foi para onde? Aí eu fui para o Newton Prado, né? Fiz o colegial. Depois eu fiz o primeiro ano de colegial, aí fiz magistério no Newton Prado. No magistério você teve uma colega insigne. A sua esposa. Uma foto belíssima, suas, né? Você, a Rosimeire e a Solange. Né? Isso, a Solange éramos assim, aquele trio assim, impossível, né? Eu fico imaginando os professores, né, dando aula para um trio desses. Era uma época que dá saudade, porque eu acho assim, a diferença de hoje com a época da gente é que a gente aprontava coisas assim inofensivas, como por exemplo, escapar da escola e o diretor encontrar a gente na esquina. Mas coisinhas assim, aí a mãe vai lá assinar, né?
Eu acho que muito daquela cara sofrida que apresenta a professora Claudete Lenzi, né, vem do fato de vocês três haverem sido simultaneamente É verdade, mas foi uma época assim muito boa pra gente, não sei porque Claudete Lenzi. É brincadeira. Chama ela e faz uma entrevista com a Claudete. Se ela viesse, não, eu falo isso justamente porque ela enjeita, viu? É mesmo? Nossa, a soberba da Claudete. Um caso sério. E a sua vocação para a arte, Cuca, veio de onde? É inata? Como que é? Eu lembro assim que o primeiro episódio da minha vida que chamou a atenção da minha família quando eu estava na segunda série. A minha avó me deu aquela canetinha hidrocor, que hoje nem existe, porque hoje é tudo muito sofisticado, né? Tem várias marcas, tem com glitter, tem com isso, tem com aquilo. Mas existem, sim, elas fazem uma sujeira danada. Não, então, mas assim, na época era hidrocor assim de 6 canetinhas, aquele estojinho assim, o mais simples que existia. E assim, mais simples para os outros, porque para mim eu achei o máximo ganhar aquele conjunto de canetinha da minha avó. E foi um desenho assim, bobo, mas foi um cabritinho, só que assim, em termos de proporção... ficou assim muito, chamou a atenção. E aí a minha avó se empolgou e me comprou 3 tubinhos de tinta para tecido, não esqueço até hoje, que era um azul, um amarelo e um branco. Que aí deu para fazer verde, então os guardanapos da minha casa eram todos assim, ou era verde, ou era azul, ou era amarelo, porque só tinham essas cores, né? E a sua avó se arrependeu desse presente? Não, minha avó é uma pessoa muito querida. Aliás, que, qual assim, o nome da sua avó? Georgina. Georgina. Sim. E eu era assim, o xodó da vovó mesmo. Aliás, a gente tinha uma relação de amor e ódio, na verdade, porque assim, era tanta paixão e ao mesmo tempo a gente brigava muito. Era uma coisa assim, é uma personalidade que eu nunca vou esquecer na minha vida. E é como aquelas bonequinhas, né, a antropofagia aí que a gente vai agregando, né, as pessoas que fizeram parte da nossa vida. A minha avó, eu tenho muito da minha avó, assim, das coisas que você falou em amor e ódio, é a única frase que eu guardei de Shakespeare, né, viu? Ele tem essa frase famosa, every time I love you, every time I hate you, is because I love you, so, né? Às vezes eu te amo, às vezes eu te odeio. Mas com a minha avó era bem isso que eu tanto te amo, né? A frase de Mas e a minha avó era assim, já era minha fã nos meus primeiros rabiscos, nas minhas primeiras coisas. Eu passava muito tempo com ela. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica, então parte da minha infância eu passei na casa da minha avó. Agora você não cursou artes plásticas? Eu fiz educação artística, mas eu fiz a licenciatura curta, eu não terminei. Aliás, é um desejo meu. Que agora o Josué está crescendo, então eu estou voltando ativa, né, com as coisas de arte. Que história é essa de licenciatura curta? Não tem extensão? Bom, tem. Né? Não, tem assim, agora até já está mudado, né, mas a educação artística, antes se você fizesse 2 anos, ela era considerada licenciatura curta. Se você fizesse o 3º ano, que na época, faz uns anos aí que eu parei, mas na época você fazia um curso de desenho técnico, qualquer coisa assim, então aí você tinha licenciatura plena. Tanto é que eu não posso assim, pegar aulas de educação artística em escola do estado, por exemplo, porque eu não tenho essa licenciatura plena. Mas eu me viro no meu ateliê e é um lugar assim que está indo bem, graças a Deus, e independe assim do diploma, né? Agora você mais da prática. A sua preferência em fazer arte ou é ensinar arte? Eu acho que as duas coisas são interessantes, porque o fazer arte vem assim daquela... De repente você sente vontade, dá um ânimo, você tem alguma ideia e você faz. E o ensinar arte é interessante porque aí você vai estar aprendendo. Porque assim, dentre as técnicas que eu uso, eu não gosto muito do óleo. Não gostava muito da pintura a óleo. E, no entanto, no meu ateliê eu dou aula de óleo. Então, eles nem imaginam o quanto eu aprendo quando eu estou ensinando eles. Muito. Agora, e passei a achar interessante. Essa pergunta eu faço para todos os artistas que passaram aqui no nosso Maiêutica, né? A arte é inspiração ou é transpiração? Todos eles respondem a mesma coisa. Vamos ver se você... As duas coisas, e acho que eu vou ser assim, repetitiva até, que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu acho. Dá trabalho, então. Muito, muito. Parece assim, gerar um filho. A feitura ela é caracterizada também pelo sofrimento, né? E na verdade eu acho que é o caminho de você começar e terminar um trabalho
ele é a parte interessante. Assim, depois você vê, e eu acho que fica impresso naquilo que você fez, mas tudo que você passou para fazer é interessante isso. Por isso que eu acho que quadro é uma coisa que eu não sou assim, de dar quadros para as pessoas, porque eu acho isso muito pessoal. Então, ao mesmo tempo que é a minha paixão, eu fico pensando, você dá o quadro para alguém, aquele quadro pode significar tudo para você. Mas não ter, a pessoa pode não ter a mesma ligação com aquele quadro. O quadro pode não dizer as mesmas coisas ou com a mesma intensidade para a pessoa que ganha. Diferente de um retrato. Aí já retrato já é uma das coisas assim dentro da arte que eu até gostaria de me especializar bem mais. Agora, você já se sentiu dominada nesse processo de feitura? Eu falo isso às vezes quando eu escrevo, né? Eu estou querendo escrever alguma coisa, a hora que eu vejo, eu acabo escrevendo algo completamente diverso daquilo que eu estava me propondo. Eu vou usar um termo. Na hora da pintura, como que acontece? Eu vou usar um termo assim, vai parecer um pouco pesado, mas é verdade. Eu acho que todo mundo já se prostituiu dentro daquilo que faz. Eu digo isso assim, às vezes a pessoa chega e faz um pedido para você de um trabalho que não condiz com aquilo que você gostaria de estar fazendo, que não é a sua técnica preferida, não é o seu... não é aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas aí você faz por quê? Ou você vai fazer por dinheiro, porque hoje em dia não dá para você recusar, né? Falar, não, vou fazer só aquilo que eu acho que é importante, que é a arte pura. Então eu já me vi fazendo isso. O que é? Alguém chegar, por exemplo, com uma folhinha, faz um quadro assim para mim. Então isso assim, se eu pudesse optar, eu jamais faria. Mas faço. Agora, então, como que estão as coisas em Leme para quem se propõe a fazer arte, Cuca? Olha, eu tenho que tomar um pouco cuidado para dar essa resposta, porque eu andei afastada por conta da minha gravidez, por conta do meu filho. Não, mas é assim. Então, eu posso dizer, o que você diria de alguém que está sabendo que você faz programa há uma semana? Eu não sabia que você estava na TV Leme. Então, olha só como eu estou afastada das coisas. Então, para eu fazer assim, se eu fosse fazer uma crítica para a cidade, eu deveria estar mais inserida nos acontecimentos, nos eventos, e eu acho que eu andei afastada. Mas assim, eu posso dizer para você de quando eu estava inserida. Eu achava que Leme, assim, parece que não abraçava muito a causa da gente. Tanto é que hoje um sonho meu como artista plástica é ter uma casa da cultura. Bem, assim, um centro cultural, na verdade, não uma casa da cultura, um centro cultural. Onde você pudesse assistir a filmes, onde você pudesse ver peças de teatro. Então, eu acho que Leme, assim, parece que ainda está muito pequenininho isso. A última peça que eu assisti foi do nosso amigo Neto. Né? Eles estiveram apresentando Beckett aí, né, no ponto de partida, ali no nosso anfiteatro, Salete, Aparecida Siconimar, que ele, a nossa amiga Natália, né? Sim. E um trabalho até ousado. E Leme teve o privilégio, mas é esse o problema em Leme, né? Leme tem manifesta pouco interesse e de repente ponto de partida de Samuel Beckett com Mário Zancaneto acabam estreando em Leme. É curioso, isso acaba acontecendo aqui, né? Às vezes o bonde da história passa e Leme não entra nele. Acontece muito isso, realmente. Mas eu comecei a falar mais do que a entrevistada aqui de novo. Mas no processo da arte, a chegada do Josuel alterou alguma coisa? Além do tempo todo que ele te toma, né? Não, eu acho que eu vou fazer uma declaração de amor aqui. Eu acho que a chegada do Mateus primeiro e depois do Josuel, então é uma coisa assim que na minha vida é muito importante. Não acredito. Parece que meu amigo Mateus está recebendo uma declaração de amor que via ele é muito importante. Eu acho que ele me ajuda muito nisso. Eu acho que ele colocou minha vida em ordem assim. Eu não sei se é uma característica dos artistas plásticos ou dos artistas em geral, de quem escreve, mas eu não sei como é a disciplina de quem escreve, mas de quem desenha, de quem pinta, ou pelo menos posso dizer de mim, eu sou muito indisciplinada. E eu acho que o Mateus e o Josuel vieram trazer isso para a minha vida, uma disciplina. Eu sinto assim. Agora, na arte, existe algum quadro, já que você é uma artista plástica, podemos dizer uma pintora, existe algum quadro que seja o seu preferido em toda a história da arte, por tudo que você conhece? Eu sou, assim, muito fã de Van Gogh. Os girassóis, né, as pinturas do Van Gogh são...
É por isso que eu falo assim, que é muito delicado você dar um quadro de presente para alguém. Porque, por exemplo, se eu abro um livro do Van Gogh perto da maioria das pessoas que não são assim ligadas à arte, que é isso? Que monte de rabisqueira? Esse cara era louco, cortou a orelha. Então, quer dizer, vai muito além disso, né? Mas assim, você precisa conhecer para você amar ou odiar, né? E eu amo Van Gogh. Então, assim, de todos os quadros, de todos os pintores, de todos os trabalhos que eu já vi, é assim, a emoção é sempre a mesma de ver um quadro do Van Gogh por conhecer a história do Van Gogh, né? Uns dizem que era neurótico, que era psicopata, que era isso, que era aquilo, mas assim, uma mente, uma alma tumultuada mesmo. Nós temos que dizer isso, né? Que tudo bem, era neurótico. Agora, não é todo neurótico que é Van Gogh. Né? Não é todo psicopata que é Van Gogh. E não é todo neurótico que é 24 horas neurótico, né? Eu não sei, mas eu digo para você que o maior pintor, eu acho, que já existiu, assim, ou pelo menos que ele foi fiel, eu acho que está aí. Acho que o Van Gogh conseguiu ser fiel, miserável, mas foi fiel mas também ele à arte vender dele. Um quadro, né? Ainda E depois, que foi ele ainda depois vendido pós-mortem. Aliás, de Van Gogh, que é um filme imperdível da cineasta japonesa Akira Kurosawa, sim, também sou fã daquele Sonhos, filme. Né? Sim. E um dos episódios é justamente sobre Van Gogh, estrelado por Martin Scorsese, até que faz o papel do Van Gogh. É imperdível, procurem nas locadoras, quem não assistiu, não deixem de assistir. Olha, talvez seja o que de melhor foi feito até hoje na história do cinema. Assim como ela considera Van Gogh o maior de todos os pintores, eu considero aquele episódio dos Sonhos do Kurosawa talvez o que de melhor haja sido feito. E o livro também, Cartas a Theo, né, que fala sobre a vida dele, sobre como era o relacionamento dele com o irmão, então dá bem para entender. Eu acho que assim, sabendo da história dele, a gente passa a ver os quadros dele com outros olhos. Agora, Cuca, você trouxe aqui alguns trabalhos seus, né, que eu gostaria. A gente fez até aquela brincadeira aqui no início do programa. De mostrar essa moça de cabelo comprido. E eu fui fazer a brincadeira, derrubou a minha Cuca pasta. não gostou, caiu aqui, boa parte da história da arte veio parar aqui no chão. Eu vou abrir aleatoriamente aqui, né, esse book. Podemos chamá-lo de book. Sim. As imagens vão estar sendo captadas e a Cuca pode falar um pouco sobre elas, né? Tá, então o que vocês estão vendo assim... pegar aqui, olha. Os retratos, é como eu disse, é a técnica assim, o trabalho que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é uma busca. Antes eu levava 6 horas para fazer um retrato, hoje eu faço em 3. Então, assim, traçar o retrato é rápido, mas depois, assim, construir o retrato é um trabalho mais demorado. E a Andréia, quem é que está sendo A Andréia é retratada? minha aluna, que já foi minha aluna do Taquari. Aliás, eu tinha mania de desenhar os meus alunos. Eu prometi não falar mais que eu estive em Paris, né? Mas eu estive lá em Montmartre, no bairro dos artistas, e posso dizer que nós vimos lá os retratistas, né? Em plena atividade lá, dezenas deles, um ambiente maravilhoso, e o quanto que se valoriza, né, esse trabalho. Às vezes ele é até um pouco postergado na história da arte, mas é uma atividade difícil e de alto teor artístico. E este aqui, hein? O que você pode dizer acerca desse? Esse foi um trabalho feito na faculdade, Estela de Narançim chama. É porque na época nós usávamos as obras de arte dos livros de arte para aprender as técnicas, né? Então esse trabalho é isso. Se eu disser ele vai falar de uma batalha. Se eu disser que ele é um trabalho acadêmico, você acha ruim? Eu não acho que ele é acadêmico. Você falou que foi feito na faculdade por isso. Né? Ah, tá. Mas ele só foi feito na faculdade, ele não tem teor acadêmico. Não. É a artista que está falando, é a própria autora, tá? E aqui, o que você pode dizer? O Rapto das Filhas de Leucípio, qualquer coisa assim. E você se baseou em Rubens para fazer esse trabalho? Sim, Porque é assim, o que nós estudávamos na faculdade, os grandes pintores, as grandes obras e as técnicas possíveis, né? Então...
E, olha, eu estou falando, eu falei que ia fazer uma captação aqui completamente aleatória. Tá, isso aí é um trabalho em aquarela. Eu costumo dizer que aquarela é um trabalho de se fazer aos domingos. É aquela coisa assim, a mais light que se pode fazer. Não se precisa muito, não se rebusca muito, ela é rápida. Ela é assim, você jogou um pouco de água na tinta e você passou o pincel, está pronto. É a mancha. Não é rascunho, não dá para você consertar. Como o retrato já é mais rebuscado, dá para você fazer algumas coisas, atenuar algum traço, ou mudar. Agora a aquarela é rápida. Agora a aquarela fala que ela é um pouco, ela não tem durabilidade, é verdade isso, os trabalhos em aquarela? É assim, para quem tem pretensão de ter uma Mona Lisa, aí a aquarela realmente ela tem assim uma vida muito curta. Mas, por exemplo, eu tenho trabalhos feitos em aquarela na parede da minha casa que estão lá. Não. Me parece da mesma maneira que eu fiz há 8 anos. Então... E esses trabalhos aqui, eles estão em menor escala, não é? Na verdade, assim, eu tenho uma pasta com as fotos de todos os trabalhos que eu já fiz. E esse quadro, esse álbum, ele está assim com as fotos ampliadas. Dá para você falar sobre esse trabalho? Também de Rubens. Também baseado em Rubens. Foi o primeiro trabalho, é o estudo que a gente chama, né? Quando nós reproduzimos um quadro já famoso, nós estamos fazendo, na verdade, um estudo. Nós jamais podemos colocar o nosso nome. Então, estudo de Rubens por Cuca, né? Aliás, acerca de Rubens, né, no castelo de Chenonceau também, lá no Vale do Loire, existem alguns quadros que afirmam serem originais de Rubens, né? E o pessoal afirma, eles não são originais, eles são cópias, porque às vezes existem mais de uma vez o mesmo trabalho. Acontece que havia os copistas também, né? Às vezes eu até acho que a arte ela é muito parecida com religião. Dependendo do livro, de quem você pega, eles dão uma versão, né? É como eu estou lendo agora atualmente agora o código. Vou simplesmente folhear aqui a nossa amiga Esses são os retratos, assim, se você perguntar, você perguntou amiga Rô, por favor. Qual do pintor famoso, né? Qual do pintor, assim, eu falei Van Gogh. Agora, dos meus trabalhos, esses são, assim, invendáveis. Porque eles foram a abertura da minha exposição só de retratos, esse casal. Eles não são casados. São pessoas que eu fotografei aleatoriamente num café com chorinho na Vila São João, com um filme envelhecido. Aí eu fiz o retrato deles em pastel e eu os convidei para ir à exposição. E ele foi. E uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, quando ele está entrando na Casa da Cultura, que ele olha o retrato dele, ele desce a lágrima assim. Não sei, ele olhou de uma maneira assim, muito bonita, muito especial para o quadro dele, como assim, eu me reconheço. E aquilo para mim foi o maior acontecimento, valeu o trabalho. E daí havia se tornado invendável. No meu ateliê e eu não vendo. Aí havia se tornado invendável. Belíssimo trabalho aqui com os nossos amigos colibris. Eu só falo nossos amigos porque... Pois esse trabalho aqui foi feito aqui na TV Leme. Ou melhor, na TV Leme quando era lá no outro endereço. Eu fiz ao vivo no programa da tarde da Casa e Companhia. O programa da Casa e Companhia. Então, André, onde a Cássia ia entrevistando, né, várias pessoas e eu comecei o quadro e terminei no ar. Mas você, agora vamos cessar um pouco com as imagens, você estava falando da arte como religião e parece que eu interrompi aqui no... Não, eu disse que assim, quando você começa a estudar a respeito das obras de arte, vão haver sempre controvérsias. Porque uns falam, foi Rubens que pintou, não, porque isso é impossível, porque essa data não bate com a data que Rubens, né, era vivo. E é como ler o livro Código da Vinci, né, que ele faz assim um apanhado da Igreja Católica, do cristianismo, que vai assim contra tudo que você já ouviu falar até hoje, né? Tanto é que houve até uma greve de fome por parte de uma freira
A Vera Thelma que estava me contando essa história, porque foi ela que me emprestou o livro. Não foi a Vera Thelma que fez greve de fome, não, né? De jeito nenhum, Olha, de jeito. eu pagava para ver. O ápice seria ela fazer a greve de cerveja. 5 minutos de greve de fome da Vera Thelma, eu tá pagaria para ver. Muito normal. E até mandar um abraço para ela. Mas, então são coisas, Lázaro, que na verdade fica a critério do que você é capaz de acreditar, assim. Do que realmente é fato e do que realmente houve, as pessoas que pintaram no lugar. Muitas obras de outros pintores, eles alegam que foram pintadas por empregados dos ateliês, né? E não assim, tipo Da Vinci tinha os empregados, os estagiários que ficavam nos ateliês dele. Então eu já li muita coisa a respeito. Aí diz, não, isso não foi dele, ele assinou, então, né, os estagiários faziam isso. Daí a você saber, muito complicado. Dizem que, né, todas as esculturas atribuídas a Michelangelo, né, se ele houvesse realmente feito todas as esculturas, ele teria vivido mais de 300 anos. Aí, mesmo até do Aleijadinho, há controvérsias quanto às coisas que o Aleijadinho fez. Se foi ele mesmo também que fez, ou se alguém pegou carona, um pouco na época que ele já não estava muito bem para trabalhar. Então são coisas assim. E muitas vezes, né, os copistas também eram grandes artistas, também são grandes artistas. O próprio Toulouse-Lautrec foi um copista. E ele fazendo uma cópia, às vezes acabava ficando melhor do que o original. E o que nós podemos dizer, né, sobre isso? Cuca, o tempo aí é todo seu. Então, até breve aos nossos eventos. Adorei estar aqui conversando com você. Espero que você volte mais vezes. Há muito trabalho ainda para ser mostrado. Nossos agradecimentos à nossa Câmara Umanroa aqui, que eu acabei falando Jô aqui agora há pouco, né? Uma injustiça. Eu queria fazer ela deve estar acostumada, não? Não, a Rô, para falar a verdade, também é uma artista, não deixa de ser. Essa Câmara aí, o que ela consegue captar de imagens é brincadeira, né? E eu sempre afirmo, tira leite de pedras. Então, parabéns à Rô. E muito obrigado por você ter vindo. O tempo é seu, e até breve aos nossos eventos. Então, eu também queria agradecer o seu convite, achei bastante interessante. Achei interessante saber que você estava com um programa aqui. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, eu estive afastada e agora estou querendo voltar. E eu disse que esse ano, além do Mateus, além do Josuel, eu quero um tempo para mim. Então eu brinco que eu vou fazer uma aula num outro ateliê. No meu eu dou aula. E num outro eu vou assim para voltar mesmo, essa coisa de... Porque se eu fico no meu ateliê, que é perto da minha casa, então fica assim, deixa eu ver se o Josuel está bem. Deixa eu ver o remédio do Josuel, sendo que tem as outras pessoas que vão cuidar dele. Então acho que eu estou querendo resgatar essa coisa do tempo para eu poder criar novas coisas, né? Isso aumenta a responsabilidade de Maêutica, né? Nós estamos, de uma certa forma, sendo os responsáveis pela reinserção da Cuca no campo artístico lemense e mundial, por assim dizer. O nosso programa tem um longo alcance, pode ter certeza. Que bom, isso é bom. E eu tenho tempinho ainda para eu fazer só um comentário, então, com relação assim, como o Leme, né, vê essa questão da arte, eu acho que, às vezes eu me culpo um pouco, porque eu acho que falta uma busca de nós também, enquanto artistas plásticos, ir lá, reivindicar um lugar ao sol na cidade. Então, é muito cômodo eu chegar aqui e falar assim, Leme não abre as portas, mas eu tenho que bater na porta para a porta abrir, não é? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade, aliás, é meio que um puxão de orelha para mim, um puxão de orelha para todos os artistas da cidade, que é muito perigoso se fazer uma crítica, dizer, nós não temos espaço. E o que a gente faz para ter esse espaço? Então, eu sei que eu andei em falta. Agora, daqui para frente, se eu fizer alguma coisa, se eu tentar bater em alguma porta e alguém fechar, então eu posso dizer, Leme me fechou as portas. Mas eu espero que a história até seja outra. Temos de dar um pouco mais a cara para bater e as orelhas para puxar. Qual o nome da sua avó mesmo? Georgina. Dona Georgina, valeu a intuição. Parabéns pela meta. Estivemos aqui, sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima Farmácia do Luizinho. E também do Restaurante Piazza, que todos sabem, é o ponto certo do nosso paladar. Já já estaremos de volta.
estamos de volta conforme o prometido. A segunda meia hora de Maêutica segue sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia, com seus tradicionais pontos de venda, na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, na Praça José de Souza Queiroz, bem próxima da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, e também na Praça Rui Barbosa, a tradicionalíssima Banca do Rubão. E também estamos sob o patrocínio do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. José Carlos Sardinha é natural de Leme, seguiu carreira militar e atualmente é tenente da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E também é consultor de trânsito. É formado pela Faculdade de Ciências e Letras de Araras, possui curso de extensão universitária em Direito de Trânsito e é autor dos livros A Fada das Sapatilhas, Trânsito, Guia Prático, Código de Trânsito Brasileiro anotado e seus recursos e Transporte Terrestre de Cargas, Nacional e Internacional, Legislação 2006. Boa noite, senhor José Carlos Sardinha. Boa noite, Lázaro. O nosso amigo José Carlos está aqui acompanhado da sua esposa, Kátia Maria Pereira de Godoy, que é pedagoga. Eu queria fazer uma pergunta inicialmente para a Kátia. Quando do lançamento da Fada das Sapatilhas, Kátia, isso aconteceu lá no ano de 97, já faz um bom tempo, né, no nosso anfiteatro. O tenente José Carlos fez um discurso lá, né, afirmando que por força da profissão dele, ele que era da Polícia Militar, ele não era uma pessoa dada a muitas emoções, que ele era uma pessoa até fria, mas que aquela noite ele estava emocionado. É verdade que ele não se emociona facilmente ou ele só disse aquilo lá por dizer? Eu acho que, para mim, ele é emotivo, sim. Eu acho que ele se emociona, assim, quando está comigo, né? Agora, bom, de acordo com a arte que ele, né, que ele tem de escrever, eu acho que qualquer escritor, né, dependendo das leituras das suas obras, eu acho que tem uma emoção, né, dentro disso tudo. Eu conheço o Zé Carlos faz tempo, eu não sei porque ele disse aquilo. Não tem nada a ver com ele. Ele se emociona demais a ponto de escrever muito, né? Faz o trabalho literário, também faz um trabalho técnico. Zé Carlos, eu falei boa noite para você? Falou. Já falei. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Satisfação muito grande, Lázaro, estar aqui com você. Agora, por que você também escreve livros técnicos, Zé Carlos? Lázaro, é o seguinte, infelizmente, livros literários, livros de artes e uma série de contos, poemas, poesias, muitas vezes não consegue a penetração que a gente precisaria diante do povo, diante dos leitores, principalmente porque o brasileiro não é muito dado à leitura literária. E, logicamente, falo literário, não quero aqui parecer como um grande escritor, não. Eu sou um contista, eu prefiro dizer que sou um contador de histórias. Então, para que você possa sobreviver através de outros lançamentos de livros, você tem que fazer o livro técnico, o livro jurídico, o livro de leis, e que esse sim, ele tem mercado garantido, e você consegue, então, tirar subsídios para você expor a sua arte, o seu sentimento. Como você disse, realmente eu sou bastante emotivo. Eu acho que naquela ocasião eu disse aquilo para tentar me autoafirmar, para até esconder o nervosismo, né? Mas, na verdade, é o livro técnico que a gente é dele que vai tirar subsídios para demonstrar a nossa arte. A técnica, então, acaba, né, de uma certa forma, promovendo a arte aí nesse expediente que você utiliza. Mas nós temos aqui vários trabalhos seus, né? Esse daqui, por exemplo, parece um trabalho de grande fôlego, né? Código de Trânsito Brasileiro anotado e seus recursos. Não é pouca coisa, nós temos aqui mais de 700 páginas, parece que em autoria conjunta com a Ademir Zanobi. Justamente porque, veja bem, eu atuo na área administrativa, né? E elas estão juntas, sempre há necessidade de trabalhar, há necessidade do concurso de um advogado.
E, obviamente, a nossa proposta foi também estender essa obra para que houvesse a participação dele na área jurídica, né? Que é a minha área administrativa. É um livro editado aqui pela BH, editora e distribuidora de livros, localizada na nossa cidade, né? Na Rua Exatamente. Marechal Castelo Branco. Quem é o proprietário da BH, parece? É o Ari Borges. O Ari Borges. Nós Ari estamos Borges. até... Você com certeza deve conhecê-lo até. Não, é uma figura bastante conhecida. Nós estamos até entrando em entendimento dele com ele, né? Para que ele seja aqui um dos patrocinadores de Maêutica. Que temos também aqui Trânsito, guia prática, também guia prático, também autoria conjunta, coautoria aqui com Ademir Zanobi. Aqui parece ser um trabalho... Esse está em fase de final já, vamos dizer assim, de acabamento final, para que a gente possa já depois mandar para o Prelo e fazer o lançamento. Transporte rodoviário de cargas, nacional e internacional. Esse não em coautoria, né? É exclusivo aqui do nosso amigo José Carlos Sardinha. Vocês podem ver que é um trabalho ainda em preparação. Ele está aqui encadernado artesanalmente e esse trabalho também acaba apaixonando, né, a gente fazer essa junção das páginas, dos cadernos, fazer essa capa. É gostoso fazer isso, né? Olha, é gostoso, eu digo assim, uma ocasião eu disse que a gente tinha que, para ser alguém na vida, teria que plantar uma árvore, teria que ter um filho, pelo menos, e principalmente escrever um livro. Interessante que quando você escreve o livro, parece que fechou o círculo, mas não é verdade. Você escreve, no fim você quer fazer o livro, você quer compilar as páginas, você quer fazer a capa, você quer, enfim, fazer tudo que você pode no livro. E no fim você acaba fazendo o boneco, né? Na verdade isso aqui é o boneco do livro. Vai depois para a revisão, depois vai para a editora e aí sim sai o conselho editorial vai dar os caminhos que esse livro vai seguir. Mas a gente tem isso aí como realmente um filho e um filho caprichado. É fácil estar casada com um escritor, Kátia, com todo esse trabalho que ele tem? É muito gratificante, né? Porque eu acho assim, é difícil, sim, né? Porque ele tem o trabalho dele, quer dizer, ele passa às vezes horas e horas em cima do livro, digitando, escrevendo, revisando, né? Mas é gostoso, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre ao lado né? Dando apoio, dando força. Então, agora, Zé Carlos, nós vamos não é muito fácil, não, mas é gostoso. Nós vamos começar a entrar aqui em alguns campos perigosos, né? Mas nós já conversamos sobre tudo isso. Se um pai chega para você hoje, você esteve quanto tempo mesmo na Polícia Militar? 30 anos. 30 anos, né? Se um pai chega para você e fala, Tenente Sardinha, o meu filho está querendo entrar para a Polícia Militar, o que você fala para esse pai? Olha, veja bem, Você tem uma filha, né? Minha filha é policial militar. Quando eu estava na ativa, então ela sempre falava de entrar e eu acabei fazendo com que ela se formasse técnica em açúcar e álcool, tentando com que ela tivesse um outro segmento. No fim, não quis saber. Ela concluiu os estudos dela, mas ela ingressou na Polícia Militar. Pode ser até, não foi por imposição minha, com toda certeza, mas pode ser até que foi em razão de ver o pai chegar fardado de manhã, tarde, à noite, sempre trabalhando, aquela emoção, conhecer as coisas. Eu diria o seguinte, esse pai, ele teria que gostar muito e conhecer muito a fundo a função de um policial. Porque muitas vezes as pessoas olham, que maravilha, policial, é isso. É uma profissão bastante sofrida, é uma profissão que, enquanto a maioria das pessoas estão se divertindo, estão em suas residências, no aconchego do lar,
O policial está lá, zelando pela segurança do povo. Muitas vezes, você sai de casa e não sabe se volta. Sempre, sempre. A cada dia, a cada instante na vida de um policial é diferente. Então, esse pai, para que o filho dele fosse, ingressasse, seja ela qual for, polícia, órgão de segurança e tal, ele teria que gostar demais disso e conhecer bem a fundo para poder, então, indicar qual o melhor caminho que ele pudesse seguir. Porque é difícil, Lázaro. É claro, você tem as suas experiências de vida, você tem os seus amigos, você tem um conhecimento extraordinário da vida, principalmente dos problemas, até problemas sociais. Você tem uma série de regalias também que as pessoas em determinadas profissões não têm. Mas é muito sofrida a vida do policial, seja ela do sargento, do cabo, do soldado, do tenente, do coronel, enfim, quem quer que seja. Ele realmente, para que ele conclua o seu serviço, o seu tempo de serviço, ele tem que gostar muito, muito dessa profissão. Houve algum fato em que você, enquanto comandante da PM, haja presenciado, haja atuado, que mais haja te marcado nesse trabalho? Olha, Lázaro, como eu disse, a cada dia os fatos são diferentes, os acontecimentos são diferentes. Eu posso dizer aí um fato marcante na minha carreira, foi na ocasião da greve dos canavieiros, que infelizmente houve aquele confronto onde faleceram 2 pessoas, vários policiais ficaram feridos e tal. Isso foi aqui em Leme. Foi no ano de 86, né? Isso mesmo. A morte de Orlando Cibele, mas ficou aquilo, né? Morreram Orlando e Cibele, mas muita gente se machucou naquele episódio, né? Não, de ambos os lados. Muitas pessoas ficaram feridas. A pressão foi muito grande, porque às vezes a pessoa fala, o policial está lá, tá, mas tem que se lembrar que esse policial também tem família, tem filhos, tem esposa, tem pai, tem mãe, e estava lá num confronto violento, né? A verdadeira história daquele confronto ainda não foi contada, vamos falar a verdade, né? Quem sabe um dia a gente escreve alguma coisa, mas não vai ser para já. Realmente, a verdadeira história não foi, e acredito que quando envolve um acontecimento de tal tamanho, não tem assim, é muito difícil você apurar. É esse que está certo? É aquele? É o outro que está errado? É esse? Aconteceu por isso ou por aquilo? É muito complicado lá. Você vê os confrontos que existem por aí, existiram até recentemente, é muito difícil, né? Não, os confrontos continuam acontecendo, né? A verdade é que não cessaram de acontecer, a situação social continua claudicando, continua tensa, e os fatos às vezes são apresentados como se fosse uma pílula muito dourada. Nós precisávamos aí refazer muitos conceitos para podemos avaliar mesmo, né, os acontecimentos numa sequência, numa história de verdade. Por isso que eu falava aqui logo no início, né, mas eu antes de entrar naquela coisa que eu falei da hipocrisia, que pode gerar muita polêmica, queria falar um pouco, aqui dando um refresco agora, na Fada das Sapatilhas, né? O livro está aqui, foi lançado em 1997, parece-me que você escreveu em 1995, né? E pelo que você disse, o que foi mesmo que inspirou a feitura desse livro? Olha, como eu disse, eu não me julgo escritor, sim, procuro ser um contador de histórias, né? Um contador de histórias que às vezes tem um pouco de experiência real, um pouco de experiências que outras pessoas viveram e que nos trazem. Porque um dos detalhes que eu disse de ser policial militar, o importante é que você tenha contato com todas as classes sociais. Um contato aproximado, desde, como eu diria, os andarilhos, os mendigos, até as pessoas da mais alta sociedade. E chegam-nos informações diversas, variadas, não é? Então, há muito tempo eu pensava em escrever alguma coisa. Também sou formado em artes, coincidentemente, aqui que você já teve uma artista que passou por aqui, e a gente tem certa sensibilidade para os fatos que nos chegam.
Mas eu não tinha lá aquela coragem. Acho até que é o que falta, às vezes, para muitas pessoas, tem pessoas muito boas, com grande somatório de conhecimentos, mas que às vezes não consegue passar no papel justamente por aquela timidez, né, natural. Então eu escrevia, pensava, revia e tal. E a minha filha, nessa ocasião, ela estava fazendo balé ou balé, como alguns dizem, né? Acho que a palavra seria balé, e formou-se, né? Chegou inclusive a professora de danças, e nessa ocasião, numa ocasião, eu fui assistir um espetáculo, aliás, fui apresentador do espetáculo que eles fizeram lá no Cine Marabá, Academia Stellium, se não me engano, e eu fiquei apaixonado. Claro, conheço das artes, principalmente músicas e danças, eu conheço também. Mas eu não tinha, assim, nunca tido a oportunidade de ver alguém da minha família lá dançando, lá se apresentando. Daí que eu pensei em alguma coisa. Eu vou fazer uma homenagem não só a ela, como a todas aquelas pessoas que se inspiravam na dança e que se apresentavam sua arte através da dança. E inspirado em uma composição, uma obra de Antônio Vivaldi, chamada As Quatro Estações. É a obra mais famosa de Vivaldi. Fantástica, né? Extraordinária. Padre Rosso, que foi muito injustiçado aí por alguns historiadores da música clássica também. E você vê como a professora disse aqui anteriormente, né, a artista que esteve aqui disse anteriormente aí que artista é isso aí, você hoje é mãos que aplaudem e mãos que apedrejam. Hoje você está no auge, você está no céu, amanhã você está sendo esmagado. E realmente o Vivaldi foi assim. Mas é um extraordinário mestre da música. E eu me inspirando nessa composição, nessa obra, então fui escrevendo vamos dizer, uma história de um casal, o príncipe e a princesa, né, a família real, e que seguiram, eram extraordinários dançarinos, né, bailarinos, e eles se apresentavam justamente nessa composição. Então apresentavam o verão, a primavera, verão, outono, inverno, né? E diante dessas apresentações, a primavera fantástica, né, de Vivaldi, depois ele foi seguindo aquela primavera, verão, outono, aí veio o inverno da vida dele. Aí veio inverno e eu diria assim, inferno da vida dele, né? Para depois, logicamente, no final, depois de muito sofrimento, depois de muitas perdas, ele acabou então, através de uma fada que se transformou posteriormente em ser comum, aí sim ele pôde viver a vida feliz dele, a vida que sempre ele mereceu, por ter sido uma pessoa muito boa, uma pessoa amante das artes e principalmente um soberano de extraordinário conhecimento e também muito benquisto pelo povo. E nós, né, que estamos chegando no inverno da vida também, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa vida não vire um inferno, né? Vamos assim dizer. Lázaro, realmente a gente precisa de muito cuidado, precisa ter muita paciência nessa época, precisa ter, inclusive, a Kátia mesmo disse que tem que ter paciência. Artista, não me julgo artista, mas a gente às vezes é muito sonhador, às vezes a gente imagina uma coisa, pensa que aquilo é realidade, às vezes você, sem querer, pode até magoar alguma pessoa, e quando que não é bem aquilo que a gente queria, mas dado aquele, como eu diria, aquele espírito emotivo, aquela vivência, aquela vida que você tem, às vezes, de fantasia, e quando se depara com a realidade, você vê que é uma coisa totalmente diferente. Às vezes vem abruptamente uma tragédia na vida da gente e você acaba mudando. Todas as pessoas que lidam com artes, quer queira, quer não, eles
tem o seu grau de sensibilidade. E basta que aconteça alguma coisa para que isso aflore, e às vezes a gente acaba até machucando pessoas que não merecem. Agora, a Kátia falou bem aí da paciência, você repisou, né, por assim dizer, reacentuou, repisou não, reacentuou, e paciência vem lá do latim parte, né, que significa o próprio sofrimento. Muitas vezes nós temos mesmo de aceitar o sofrimento, trabalhá-lo para que ele se torne, de uma certa forma, produtivo, para que nós continuemos gostando da vida e sendo pontos também para que os outros, nos observando, também gostem da vida. O trabalho do artista passa por esses aspectos, né, que são meritórios. Mas eu iniciei aqui Maêutica de hoje afirmando que nós iríamos falar sobre a hipocrisia. O Tenente Sardinha, ele é autor desse livro, como eu já disse, onde estava inclusive o excerto da biografia, Os Andarilhos, com o subtítulo O Julgamento. Esse livro também, o que eu tenho aqui em mãos é um boneco. Eu vou até pedir para que o tenente daqui a pouco me autografe, né? Porque eu não vou devolver. E eu posso dizer que hoje eu fiz a leitura desse livro. Ele me levou lá em casa logo pela manhã. Eu fiz a leitura em tempo, como fazendo aquele expediente da leitura dinâmica que a gente aprendeu quando estudava. Eu fiquei muito abalado com o que eu li. E sobre esse livro nós vamos estar conversando no próximo Maêutica. Aquela discussão lá acerca da hipocrisia nós vamos fazer no próximo programa, na próxima segunda-feira, na terça-feira, no dia 21 de fevereiro. O senhor já está comprometido a estar aqui presente, a Kátia também, para nós falarmos especificamente desse trabalho do Tenente Sardinha. E aí vai caber aquela discussão acerca da hipocrisia. E digo a todos aqueles que vivem afirmando que é preciso escrever sobre a história de Leme, que é preciso fazer um apanhado daquelas figuras pitorescas que povoaram o nosso município em alguns momentos, como o Bastiãozão, que tanta gente lembra, como o Zé da Muleta, a Cristina do Guarda-Chuva, o Bideu, o Tecão, o Marcão, o Tatu. Eu posso dizer para vocês que esse trabalho já está feito. Né? Aqueles que afirmam precisamos fazer, não precisamos mais. O trabalho está feito. Logo, logo, ele será lançado, todos terão acesso e eu posso dizer que é uma obra de muito peso, é uma obra polêmica sobre todos os aspectos e nós vamos estar aqui falando sobre ela no próximo Maêutica. Até perigosa, né, Lázaro? É muito perigosa. Eu aguardei um bom tempo, até criar coragem, até pensar o que eu ia fazer, que forma eu ia expor isso. Que, como nós já falamos, depois dessa intimação que você me fez aqui, obviamente, e com o maior prazer, a gente estará aqui falando mais especificamente, mais diretamente sobre essa obra. Mas eu me preocupei bastante, pensei muito de como apresentar, porque é realmente uma denúncia. Você, já pelas pessoas, pelo que você citou, eu tenho certeza que, e por sinal muito boa a sua leitura dinâmica, né? E que você leu realmente o livro. Mas e se ficasse, vamos dizer, só em termos de figuras folclóricas, né? Figuras que passaram, que deixaram alguma coisa para a lembrança, para a nossa história, tudo bem, mas eu me preocupo até, sabe? A denúncia é muito, muito, muito mais séria do que apenas algumas passagens da história da cidade. E nós nem vamos nos despedir, então, do Tenente Sardinha, da Cássia, porque eles vão estar aqui conosco na próxima semana. Kátia, muito obrigado por hoje. Obrigada. Muito Tenente, obrigado. Muito obrigado por hoje e pela próxima terça-feira. E nós estivemos aqui, sob o patrocínio da distribuidora de revista Sílvia e também do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. A todos, Salam Alek, Shalom, Axé e até a próxima. Axé.